Bom, boa tarde ou boa noite. Estou aqui, como eu tinha falado antes, estou gravando mais um vídeo e ministrando mais uma palavra da Bíblia Sagrada para mim e para você que está aí do outro lado. Por isso eu peço a você que fique atento, ore, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, para entender o que Deus quer falar comigo e com você, através da sua palavra. Amém? A graça e a paz para todos. Desde já, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 13. Quero alertar que essa Bíblia aqui, ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Viu? Mas é diferente da Bíblia do William. Não. É porque aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. É a mesma da sua. Só que com a versão muda, mas o significado é o mesmo. Presta atenção aqui na palavra. Gênesis capítulo 13. Eu vou ler todo o texto para que você possa entender melhor. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 13. Diz assim, começa assim. Abraão saiu do Egito com a sua família e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com ele, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão, em outra versão fala, os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os fariseus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra, está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló
foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Vai até aqui do capítulo 13, do 1 ao 13. Agora vamos pular aqui no capítulo 14. Eu vou ler o 14 para você entender melhor o que a palavra de Deus quer falar conosco essa tarde. 14. Nesse tempo, Anafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elassar, Kedor Laomé era rei de Elão, e Tida era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Terra de Sodoma, Bizar de Gomorra, Sinape de Ademar, Semeres de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também é chamada Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedor Laomé os havia dominado por 12 anos. Mas no 13º ano, eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedor Laomé e os seus aliados derrotaram os Refaim em Asterote Carnaim, os Zuvim em An, os Emim em Savé, Kiriataim e os Orreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Pará, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispá. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus, que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademar, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia peixe. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra, e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Manré, o
amorreu. Maré e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com ele, perseguindo os 4 reis da cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e derrotou-os. Ele continuou a persegui-los até Robá. Robá. H-O-B-A. Ou pronunciamos Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco. E trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Amém. Vai até aqui essa leitura. Bom, meus irmãos, a gente viu aqui no livro de Gênesis, no capítulo 13, que a gente começou falando essa palavra da separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló. A Bíblia, ela nos relata nessa história que quando Abraão saiu do meio da sua parentela, da sua terra, ali Abraão levou o que lhe pertencia, sua esposa, levou seus empregados, e com ele veio junto também o seu sobrinho, Ló. A Bíblia diz que Abraão era rico, possuía muitos gados, muitas ovelhas. A Bíblia também diz também que Ló também tinha também muitos gados e ovelhas, tinha empregados e ali também sua família. A Bíblia diz que chegou a tal ponto de ambos, tanto Abraão como Ló, eles tinham tantos animais, eram ricos, dessas bênçãos, que chegou a tal ponto que não deu para os dois continuarem juntos. Apesar da terra ser vasta, era vasta, mas como estavam os 2 rebanhos juntos, se tornavam pouco para ali alimentar tanto o rebanho da parte do Abraão, como da parte do seu sobrinho Ló. A tal ponto que começou ali a ter muitas contendas, brigas, não entre Ló com o seu tio Abraão, mas entre os seus empregados, os empregados do Abraão e os empregados de Ló. Os pastores que cuidavam dos seus gados, dos seus rebanhos. Ali estava saindo confusões, estava saindo contendas, discussões. Eu acho que saía até no tapa, muitas das vezes. Chegou ao ponto que Abraão chegou para o seu sobrinho e falou: Ló, não vai dar mais para que os nossos rebanhos, que nós continuamos morar, habitar juntos, porque está havendo confusões. E não é bom, porque você é meu sobrinho, eu sou seu tio, somos parentes de sangue, chegados. Não é bom nem dar esse exemplo, não para mim, nem para você, nem perante a Deus e nem perante aos homens. Então faz o seguinte: olha, se tu olhar, tu vê que a terra tem. Se tu escolher para a direita,
eu vou para a esquerda. E se tu escolher ir para outra parte, para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou, eu acredito que ele pensou muito, mas ali era um garoto jovem, novo, cheio de ambições. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. E a Bíblia diz que Ló também tinha muito gado. Mas o muito rico que a Bíblia diz era Abraão. Talvez Ló, por ser seu sobrinho, por ser um jovem, cheio de ambição, e até por querer seguir o exemplo do seu tio, e também ter as mesmas coisas, ou a mesma quantidade que ele, ou até mais, aí ele já olhou para uma parte ali do Rio Jordão, viu muitas águas, muito verde, falou, ali eu tenho mais alternativa de crescer, de prosperar mais. Eu vou para lá, Abraão. Abraão falou, tudo bem, Ló. Abraão não se impôs. Ló foi para o lado que ele mesmo escolheu. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Aqui no capítulo 14, a gente leu 13. Vamos falar do 14. Fala que ali para onde Ló escolheu ir, a cidade chamada Sodoma, era uma cidade que, além de ser uma cidade, vamos supor, era uma metrópole, porque eles moravam em Penza, no meio da montanha. Então não tem nada a ver a montanha com uma metrópole. Eu quero desenhar assim para vocês entenderem melhor. Ló resolveu ir para essa metrópole, que é uma cidade grande, onde ele falou assim olha, eu não vou precisar, eu estando ali, eu não vou precisar de atravessador. Eu mesmo posso criar meus gado, eu mesmo posso criar meus rebanhos junto com os meus empregados, e ali mesmo eu posso vender, eu posso negociar, e ali é uma cidade grande, vai ter muitos compradores, e ali eu tenho como prosperar. E Sodoma era assim. Só que a Bíblia também diz que Sodoma era um lugar de gente má, perversa. Diz que era um lugar que existia muitas coisas que as narinas de Deus pedia. Sodoma. E foi a cidade e o lugar que o Ló escolheu ir. Talvez ele falou assim, olha, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os mandamentos, eu conheço as doutrinas do meu Deus, eu conheço os seus princípios, e não é a perversidade de Sodoma que vai me fazer eu desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu vou viver em Sodoma, eu vou prosperar, e não vai ser obrigado a eu cair na perversidade desse povo. Eu posso estar no meio de Sodoma, mas fazer a diferença. Posso prosperar, irrigar, e também posso ser um cristão. Ló foi para Sodoma. Eu acredito que Ló prosperou. Eu acredito que Ló, a Bíblia não diz que Ló andava praticando os mesmos atos daquele povo. Não. Ló, quando ele saiu junto com seu tio, lá no meio da parentela, estava predestinado a caminharem juntos, a viverem juntos, e viveram, até que chegou um ponto que não deram mais. E o próprio Abraão, que era o líder ali, falou, Ló, escolhe ou a direita ou a esquerda. E Ló escolheu e foi. Acredito até que Abraão deve ter se sentido, lógico, muito triste,
fosse apartar do seu parente querido, já estava aquele convívio desde nascença, saiu da sua parentela, foi para aquele deserto. Acredito que enfrentaram também muitas dificuldades, muito sol, muita chuva, muito frio no deserto junto. Aprenderam a lidar também nessa situação, mas chegou uma hora que teve que separar. E Ló, depois que separou, foi para Sodoma. Eu acho que Abraão deve ter ficado triste, mas ao mesmo tempo falou: ah, mas pelo menos é um alívio, não vamos ter mais briga, não vamos ter mais contenda, vamos continuar. E sabe por que isso aconteceu? Porque é verdade que eu creio que Abraão pensou assim, porque continuando aqui na palavra, a Bíblia diz que esses 4 reis resolveram ali atacar os outros reis. E atacaram. A Bíblia diz que depois que atacaram, essas pessoas que resolveram atacar, venceram. E depois que venceram, levaram dos reis daquela cidade todo o ouro, toda a prata, e levou também muitos prisioneiros. E junto desses prisioneiros, uma das cidades que foi derrotada foi Sodoma, o rei de Sodoma. E o de Gomorra também. E muitos dali foram prisioneiros, perderam seus bens, perderam tudo. E junto com essas pessoas estava Ló. Mas qual é a chave da questão? É que é o seguinte: mesmo com toda a contenda que houve antes dessa separação de Ló com seu tio Abraão, com seus empregados, com os rebanhos, mesmo que Abraão deve ter aguentado um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, não se sabe, a tal ponto de chegar e falar: Ló, não dá mais. Acredito que Abraão ficou triste, ficou deprimido. Talvez ficou até um pouco revoltado, porque talvez queria até uma reação diferente de Ló, de falar: não, Abraão, meu tio, eu não vou sair de perto de você, não me mande. Igual Ruth falou para Noemi: não, Noemi, não me mande que volte, porque o teu Deus é o meu Deus, teu povo será o meu povo. Talvez Abraão queria que Ló falasse assim: não, meu tio, eu não vou, eu vou tentar mudar, eu vou mudar. Eu vou falar com meus pastores do meu rebanho, com os meus empregados, com toda a minha parentela, a gente vai mudar. Mas eu não vou sair de perto de você, meu tio. Começamos junto e vamos terminar junto. Talvez Abraão queria ouvir isso. Talvez. Mas não. Ló concordou, foi. Então, de repente, todo o sentimento que estava ali dentro de Abraão, todo o sentimento, talvez de abandono, ou de ver o seu sobrinho com aquela ganância, ou vai saber. Mas juntando tudo, mas teve um sentimento em Abraão que superou tudo: o amor. Como, William? Que não vi falando de amor? No capítulo 13 de Gênesis e no capítulo 14. Escuta. A Bíblia diz que quando um daqueles que foi levado prisioneiro escapou e foi contar para Abraão o que aconteceu, e que tinha levado o seu sobrinho Ló como prisioneiro, e ter roubado tudo aquilo que ele tinha trabalhado com tanto sacrifício, Abraão não pensou 2 vezes. A Bíblia diz que Abraão escolheu, reuniu, ajuntou os melhores homens, aleluia, e partiu em busca para libertar não só o seu sobrinho Ló, como toda a cidade onde Ló tinha ido, onde Ló tinha trabalhado, onde Ló tinha prosperado, onde Ló tinha crescido,
onde Ló fazia a diferença. Abraão reuniu seus melhores homens e foram atrás de libertar o seu sobrinho Ló. Abraão não olhou, porque Ló, uma época, escolheu deixá-lo. Abraão não olhou. Na época que os pastores de Ló se intrigavam e brigavam com os pastores de Abraão. Abraão não olhou os dias, as semanas, os meses de contenda que ali houve, né, entre aqueles dois povos, o povo de Ló e o povo de Abraão. Não. Abraão não olhou para isso. Abraão só falou: é meu sangue, é meu sobrinho, é Ló. Eu vou lá assaltar, eu vou resgatá-lo. Não só ele, como todo o povo que estava com ele, e recuperar todos os seus bens e restituí-lo. Foi isso que Abraão fez e conseguiu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E hoje, qual é o exemplo que os pastores estão dando? Eu falo de pastores, não de animal, como era Abraão, como era Ló e os seus empregados. Não, eu digo pastores de igreja. Como que estão se comportando? Como Abraão? E quando uma das suas ovelhas se disperse, ou se rebelia talvez, vai dizer: não, eu não quero mais ficar na igreja, eu não quero mais seguir a sua doutrina, eu não quero mais seguir os seus usos e costumes, porque eu estou vendo diferente aqui na palavra, eu vou me comportar de uma outra forma. Aí muitos dessas saem, às vezes nem da igreja, às vezes corrige se afastar até do princípio de Deus. Aí, como estão em desobediência, porque está fora da palavra, aí começa a perecer. Aí, como essas ovelhas começam a perecer, como é que os seus pastores estão vendo essas ovelhas? Essa situação. Será que eles estão fazendo como Ló, como Abraão? Vamos, igreja! Vamos, circo de oração! Vamos, jovens! Vamos, adolescentes! Vamos, senhoras! Senhores! Vamos atrás desta ovelha que está perecendo. Vamos resgatá-la! Vamos trazê-la de volta! Ou será que eles estão batendo no peito e dizendo: olha aí, saiu, agora está morrendo, agora está perecendo, e enche o peito de alegria? Ou será que é assim que muitos estão se comportando? Hã? Como que os pastores de hoje, os líderes de hoje, se comportam com as suas ovelhas? Como? Deixa eu falar só um exemplo. Eu sou membro de uma igreja lá no Recife. Tem 4 anos que eu estou aqui no sertão do Ceará. Eu estou aqui fazendo a missão de Deus, pregando o Evangelho. E acima de tudo, vivendo o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. De 4 anos que eu estou aqui, sabe quantas vezes o meu pastor me ligou? Nenhuma. Eu já estive doente aqui, a ponto de fazer uma cirurgia. Eu estava mal. O médico falou que eu poderia morrer. Sabe quantas vezes me ligaram para saber como é que eu estava?
Nenhuma. Nenhuma. Passei fome e dificuldade aqui. Sabe quantas vezes a minha igreja me ligou para dizer, toma uma cesta básica, rebelde? Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Como eu, tem muitos aí fora. Deixa eu te falar uma coisa, para esclarecer, porque eu sei que muitos estão vendo esse vídeo. Eu não estou cobrando nada da minha igreja, nem do meu pastor, não. Estou só relatando um fato. Para não dizer que o William é ingrato, já que eu falei da minha igreja, tem uma irmã abençoada da minha igreja lá em Recife, que ela coordena ali um grupo de oração de senhoras. Sim, a gente tem que falar o que é certo. Outro dia ela me ligou, falou, irmão William, aqui nós da igreja, as mulheres aqui do ciclo de oração, a gente arrecadou aqui um dinheirinho e colocou R$100 na sua conta. Fez isso a primeira, a segunda vez, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 vezes. Eu agradeço. Que Deus abençoe essa irmã, que Deus abençoe essas mulheres de oração da minha igreja, e que Deus abençoe o meu pastor, que Deus abençoe a minha igreja em Recife, que dê muita sabedoria e muitos anos de vida a todos. Mas escuta, quantos pastores, quantos líderes, quantas igrejas, quantos ministérios estão fazendo a atitude que fez Abraão? Quantas? De falar, o irmão fulano saiu, caiu, vamos lá levantar. A irmã que estava aqui no círculo de oração saiu, caiu. Vamos, igreja, vamos ajudá-la, vamos levantá-la, vamos trazê-la de volta para a casa do Pai. Quantos pastores, quantos líderes, quantos ministérios estão tomando essa decisão, a mesma que tomou Abraão para com o seu sobrinho Ló? Eu quero falar para vocês que Deus abençoe cada ministério na face da terra. Que Deus abençoe cada pastor na face da terra. Que Deus abençoe todos os líderes aqui que foi escolhido por Ele. E que Deus abençoe todas as igrejas. Igreja que eu digo é eu e você. Em nome de Jesus. Amém.